pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui pra falar da terceira temporada de Sex Education, que estreou hoje e eu já assisti tudinho, então vim comentar tudo com vocês do que eu achei, que tá sendo muito elogiada por aí essa terceira temporada. Muita gente falando que é a melhor temporada de todas, etc, etc. E assim, eu precisei de um tempo pra absorver aqui, pra gravar esse vídeo, porque eu não tava muito na vibe. Eu tava na vibe um tempo atrás, aí demorou, aí a vibe passou, aí agora a vibe voltou, enfim. E aí eu não tava muito na vibe quando começou, então os 3 ali primeiros episódios eu estava um pouco achando chato. Depois o negócio foi crescendo em mim, aí eu comecei a achar maravilhosa. Então, geminiana, né, amores? Muda de ideia toda hora. Sinto muito. Então vim falar tudo que eu achei da terceira temporada e o que eu acho que vem aí na quarta temporada, porque, né, do jeito que acabou, a gente vai ter a quarta temporada, é uma questão de tempo. Antes de eu começar, eu já quero avisar pra vocês que vamos ter spoiler nesse vídeo, vou falar de tudo que foi acontecendo ao longo da temporada, né? Mas antes de dar os spoilers, eu vou falar o que eu achei dela como um todo antes. Então calma, pode assistir mais um pouquinho. Mas antes também de eu começar a falar da terceira temporada, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda o YouTube a entregar mais esse vídeo pra outras pessoas. E muita gente acaba chegando aqui no canal também, então ajuda muito no meu trabalho. E, né, gente, a gente tá sempre aqui falando de várias séries, vários filmes, então não deixa de perder os próximos vídeos ativando o sininho. Aproveita e manda esse vídeo pra aquele seu amigo muito fã de Sex Education pra gente debater aqui, teorizar aqui nos comentários coisas da temporada que vem por aí. Essa terceira temporada, ela começou ali com muita coisa que ficou em aberto na segunda, como, por exemplo, o relacionamento ali do Otis com a Maeve, que deu tudo errado ali na segunda temporada, né, que a gente viu que o Isaac deu uma estragada, esse demônio. E aí a gente também viu o Otis começando a se envolver com a Ruby. Enfim, a gente deixou muita coisa ali em aberto e, claro, a gravidez da mãe do Otis, né, gente? Então, e eu achei que essa temporada aprofundou um pouco mais alguns personagens, alguns relacionamentos. Senti falta de uma coisa um pouco mais profunda em alguns outros personagens que acabaram ficando muito boiando ao longo da temporada. Mas isso não quer dizer que foi uma coisa ruim, só não era o momento deles, de repente. E outros, assim, deram uma história maravilhosa que eu fiquei apaixonada e só aumentou o amor no meu coraçãozinho, porque eu já amo todo mundo Sex Education. Continuou sendo uma série extremamente necessária, onde a gente falou de vários problemas aí, né, em questão de educação sexual, coisa que a gente já falava nas outras também, de uma forma um pouco diferente, um pouco delicada, mas também sem deixar de falar de coisas extremamente importantes que muitas escolas acham que não tem que falar porque é tabu e tal. E, inclusive, tratamos esse assunto também, né? Questão de tabu, comportamento, liberdade sexual, liberdade de expressão. Enfim, a gente falou muito disso e eu acho que ela trouxe ensinamentos muito importantes e muito legais, como ela vem trazendo desde a primeira temporada. É uma série muito legal, eu acho que pra qualquer pessoa, independente da idade, seja você aí adolescente novinho, ou se você é adulto mais velho como eu, porque é isso, ela fala de assuntos muito relevantes, de uma forma muito leve, muito didática e muito gostosa também. Então, assim, Sex Education é uma das melhores séries da Netflix. Eu não vou dizer que é a melhor, porque no caso, pra mim, a melhor é essa daqui ainda. E acho que numa escala de 0 a 10, assim, eu dou uns 8 pra essa temporada. Eu gostei mais da segunda, eu sei que muita gente disse que essa foi a melhor temporada da série. Eu realmente gostei mais da segunda, ela me impactou mais, mas eu consigo entender o porquê que todo mundo tá falando que ela é a melhor temporada e vamos falar disso com spoilers. Então, a partir de agora, zona de spoilers ativada. Com a briga ali do Otis e da Maeve, né, a gente viu que a clínica acabou, né, foi cada um pra um canto, ninguém queria mais fazer a clínica junto, pra não passar muito tempo junto e ficar aquele climão entre os dois, né? Afinal, o Otis fala pra Maeve na mensagem de voz que ama ela, então, assim, ficou aquela situação, ela não ouviu porque ela não sabia, e aí, enfim, foi cada um pra um canto, a gente começa a temporada com eles dois meio afastados. E com o fim da clínica, né, a gente teve aí uma nova direção na escola também, que essa mulher, pra mim, ela é igualzinha A mulher do Game of Thrones, a Emily... Qual é o nome dela, gente? Emilia Clarke, não é Emily, Emília mesmo, Emilia Clarke. Ela me lembrou muito Emilia Clarke, a nova diretora, enfim. Bom, ela chega lá meio descolada, não sei o que vai trazer novos ares ali pra escola e tudo mais, e todo mundo adora ela, acha ela o máximo, descolada, pra frentex, chamam ela de Joana Dark moderna, enfim. Ela realmente parece muito legal, mas, como a gente já tinha visto no trailer, a escola ia ganhar ali uniforme, ia ser uma coisa um pouco diferente. Então, quando ela apareceu, já não me enganou. Ali eu já falei assim,
a diretora que parece descolada e é o demônio. Então vamos ver. E não deu outra, né? Então ela já chega ali querendo mostrar serviço, quer mudar tudo, quer mudar o comportamento, quer mudar as aulas, quer mudar os professores e principalmente ela descobriu da clínica e ela quis mudar a clínica. No caso, ela destruiu os banheiros, gente. Aquela cena da destruição do banheiro onde ficava a clínica. Gente, aquele banheiro é o próprio Sex Education. Passou 2 temporadas ali e foi um lugar de muita importância pra série. Então, ver o banheiro sendo destruído daquele jeito, né, por conta de dedurarem pra ela que tava rolando uma clínica de novo, e aí ela, pra acabar com todos os problemas, ela resolveu destruir, doeu meu coração, né? Que o argumento dela era que não tem que se falar de sexo na escola desse jeito, que não é assim que funciona, que no tempo dela que ela estudava lá não era desse jeito, era uma escola de prestígio, e que ela quer acabar com as fofocas aí que tá rolando nos jornais e tal, falando mal da escola como um todo. A gente entende o lado dela, mas a didática não tá certo, né? Então, enfim. E bom, como eu falei, a gente viu aí o relacionamento do Otis com a Ruby, né? Que é a garota popular da escola e tal, que sempre ficou meio com o Otis. E, assim, eu fiquei um pouco dividida com esses dois, porque eu sou 100% chip de Otis com a Maeve, né? Eu tava ali, nessa temporada tem que acontecer. Mas o Otis com a Ruby tava muito fofo. A gente conseguia ver que a Ruby tava apaixonada, eu fiquei com muita peninha dela, inclusive, né? Porque ela chega a falar pra ele que ama ele e ele fala, legal, tá bom, então. E aí ela fica arrasada, tipo, a gente vê um lado da Ruby nessa temporada que a gente não tinha visto. A gente vê a casa dela, vê a intimidade dela, vê que ela é uma garota popular e tal, mas ela tem problemas como qualquer pessoa. Ela tem um pai com necessidades especiais, ela tem uma casa zero glamour, que ninguém vai na casa dela. Então, assim, foi interessante, eu acho, de ver esse outro lado da Ruby e um aprofundamento maior nela também. E eu achei eles dois fofos, mas é aquela coisa, por mais que eu gostasse de ver o Otis realmente interessado na Ruby, a gente viu isso, é aquela coisa, ele gostava da Ruby, o sexo era bom, mas ele ainda era apaixonado pela Maeve, né? E a gente viu eles meio estremecidos ao longo da temporada. Mas ele gostava da Ruby também, só não como era da Maeve. Era fofo ver eles juntos, era um casal que teve desenvolvimento, eu gostei do desenvolvimento deles dois, mas eu ainda tava assim, tá bom, agora pode acabar, já que eu quero outros com a Maeve. É isso. Não tô esperando 3 temporadas pra ver o outro ficar com outra pessoa, muito obrigada. Mas eu gostei desse casal, então eu quero, antes de continuar falando, saber que você prefere o Otis com a Maeve ou com a Ruby? Porque eu sei que tem gente que prefere com a Ruby, então eu quero saber. Polêmica aqui nos comentários. E falando em casal, a gente tem que falar do Adam e do Eric, que são lindos, perfeitos. O melhor casal dessa série são esses dois. Eu sou completamente apaixonada e rendida. Justamente por isso, a gente vê como termina, né, esse casal na série. Que realmente termina. E eu fiquei muito mal, porque eu tava amando ver a construção deles dois. O Adam, ele é um personagem que todo mundo começou odiando, achando insuportável, mas ele teve um arco tão legal, um crescimento tão legal, e ver ele ali se entendendo, né, nessa terceira temporada, não só em questão de relacionamento, mas como pessoa, né, você vê que ele agora que não tem mais a sombra do pai sendo diretor ali da escola, ele quer ser o Adam, né, Adam, só o Adam, além de Adam, filho do diretor. Então, a gente vê o crescimento dele, querendo se esforçar mais, querendo aprender mais na escola, querendo ser uma pessoa melhor, né? Então a gente teve vários momentos muito fofos do Adam. A hora que ele se sacrifica pelo Rahim, fala que foi ele que fez o cocô e jogou o cocô pela janela, que por sinal, aquela cena do cocô é maravilhosa. Ali a gente vê realmente que ele é uma pessoa boa acima de qualquer coisa, com muitos traumas, né? Já viu os traumas todos da família dele, então enfim. Ele traz isso pro relacionamento, ele nunca se apaixonou antes, e principalmente nunca se apaixonou por um outro garoto antes. Então ver o crescimento dele ali com o Eric, que gosta muito dele, mas o Eric já tá em outro patamar, né? Inclusive, ele fala exatamente isso pro Adam. É uma coisa que dói de ver, assim. A gente fica triste pelo Adam. E no momento em que o Eric vai pro casamento da família na Nigéria, que foi, assim, incrível aquela cena, ver realmente todo o preconceito que rola contra gay na Nigéria e como o Eric teve que se fechar, vamos dizer assim, pra família não saber que ele era gay e tudo mais, mas a mãe dele tava ali dando apoio pra ele, enfim, foi uma cena linda também. Então, ver aquele momento dele ali na Nigéria, conhecendo aquele cara e traindo o Adam, doeu como se fosse meu namorado, sabe? Eu olhei e falei assim, gente, não
Não, Eric, você não. Fiquei mal, porque o relacionamento deles estava crescendo, né? A gente viu o Adam se abrindo aos poucos, eles dois se conhecendo mais aos poucos. Eles finalmente transam pela primeira vez. Foi muito triste, foi um arco muito bonito e triste ao mesmo tempo de ver eles dois. Mas era um final que realmente era exatamente o que podia acontecer. Das duas, uma. Ou eles iam superar todas as dificuldades, ou realmente eles iam acabar como terminou. Porque eles estavam em momentos diferentes, eu acho. Fiquei muito triste, mas eles continuam sendo o melhor casal pra mim. Muito lindos, com uma história muito fofa. E a gente acabou vendo o Adam e o Raheem. Raheem ali, o ex-namorado do Eric, se aproximando mais. Será que numa próxima temporada a gente vai ter esse novo casal aí? Não sei se eu gosto muito, não. Mas eu acho que pode ser fofo, mas não sei também. Enfim, sei lá. Outro casal que foi bem interessante de acompanhar nessa terceira temporada, que ficou meio em aberto na segunda, foi justamente a mãe do Otis, a doutora Jean, né? A Jean, vou chamar ela de Jean, que a gente tá íntima. E o Jacob. Eu fico confusa. Que a gente não sabia o que ia rolar aí. Tava grávida e aí, de quem é dele, não é, não sei quem, enfim. E a gente começa com ela muito nervosa pra contar pra ele e tal. E eles resolvem que eles vão sim ter o filho. No caso, a Jean fala que ela quer ter o filho. E ela só comunica pra ele, ó, quero, não precisa se envolver se não quiser, entendeu? Quero, não sei o quê. Porque realmente, uma gravidez na idade dela, que, né, é uma piada que é feita 500 vezes ao longo da temporada, é uma coisa que é pra um milagre, né? E ele ainda por cima tinha feito vasectomia. Então, assim, milagres. Só que o Jacob, ele olha e ele fala, não, eu quero sim fazer parte, quero ter parte da criação do meu filho e tal. E é bem interessante ver a diferença deles dois, porque eles são completamente diferentes, né? E eles decidem que eles vão ser uma família, mas eles não vão ficar juntos. Então ela chama ele pra morar lá, né, com ela e com o Otis. Ela chama o Jacob e a Ola pra morarem lá também, que é bem engraçado, já que o Otis e a Ola são ex-namorados. Mas enfim, aí eles decidem que vão ser essa família meio moderna, vamos dizer assim, né? E as coisas começam a dar errado, eles vão vendo quanto eles são diferentes. Enquanto a Jean é muito liberal, o Jacob, ele já é mais conservador, ele é mais fechadão, ele é aquele cara machistão mesmo e tal. E ele também não é inglês, então tem diferenças culturais entre eles dois, sem contar as questões emocionais, né? Afinal, a Jean, ela é uma mulher muito liberal emocionalmente falando, né? Então, sempre se envolveu com um monte de gente e ele não tolera muito isso, porque ele é um cara mais direito, mais fechadão, mais assim, meu relacionamento é esse aqui, acabou, e ele já perdeu uma esposa antes, enfim, muitas questões. Mas eles vão fazendo dar certo de qualquer maneira, mesmo que dentro da casa seja uma coisa diferente, porque acaba tendo ali, o Otis ganha uma irmã que é a ex-namorada dele, mas no fim das contas ele gosta dessa questão dessa família, ele não tem a figura do pai, mas ele acaba ganhando o Jacob e a Ola, e ele gosta do ambiente familiar ali que se tornou. Ver o casal ali, Jean e Jacob, foi bem legal. Porém, no final, a gente vê aí, né, que o Jacob, como ele fica desconfiado desse filho aí, ele pede um teste de paternidade, o que foi assim, caraca, queridão, sensibilidade zero, né? E a Jean fica revoltada, mas ela faz. E no final, o que a gente viu? Ela recebe o resultado e ela lança um palavrão quando ela abre, que dá a entender que não é filho dele. Quer dizer, filho não, né? Filha, mas assim. Aí a gente já fica, se não é filha dele, é de quem então? Isso vai dar um chablau. Será que é do ex-namorado dela, do ex-marido, no caso? Será que é de uma pessoa aleatória? Não sabemos, mas a gente só vai saber na próxima temporada. De quem você acha que é esse filho? Realmente você acha que o resultado ali do teste de paternidade é negativo? Porque também, assim, pode ser positivo e ela não estava preparada para esse conceito de família. Sei lá, não sei. Curiosa. Temos personagens novos, como a Cal, que é uma pessoa não binária que aparece ali. Então, foi bem legal eles trazerem essa questão de identidade de gênero nessa terceira temporada. Como eu falei, novos assuntos, novas questões muito importantes. E a gente tem essa pessoa nova aí na escola que ela não é inglesa, ela é americana. Ela é uma pessoa que é muito segura do que ela é, né? E ela fala, eu não me identifico nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. E isso é uma questão, porque como a nova diretora impõe uniformes, né? Ela acaba ficando ali meio confusa, do tipo, o que tá acontecendo? Eu boto o quê? Eu boto uniforme de menino? De menina? Então ela acaba meio que misturando algumas coisas e ela bota muito maior do que ela, porque ela não gosta de coisas muito coladas. E isso é um problema ao longo da série, né? Porque a diretora fica muito no pé dela. Quando eu digo ela, eu tô falando ela, a pessoa, tá, gente? E quem acaba sendo a pessoa que vira muito próxima dela é o Jackson. E ele super fica
tipo, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, ele defende ela, ele apoia ela, ele tenta ajudar da maneira que dá, e ele acaba se apaixonando também por ela. E aí, fica aquela coisa, né, e aí? Ela fala pra ele, se você entrar num relacionamento comigo, você vai estar num relacionamento queer. Você tá preparado pra isso? E aí ele fica tipo, não, claro que sim, mas... será? Não sei o quê. E aí a gente também debate esse outro lado ali, né? Mas é muito, muito forte algumas cenas dela, principalmente a cena dela trocando de roupa no vestiário, justamente porque a diretora mandou ela trocar de uniforme. É uma cena muito forte, porque ela tá usando um top que dá uma comprimida no peito, né? Pra ficar mais reto. E todo mundo zoa ela quando ela tira a blusa, começa, ai, nossa, que sutiã é esse? Horroroso, não sei o quê. E ela acaba ficando insegura e tudo mais. Por mais que ela saiba muito bem o que ela é e o que ela não é uma situação desconfortável, né? Então, a gente fala de toda essa parte de identidade de gênero de uma forma muito consciente, até porque ela não é a única personagem que aparece nessa temporada com essas questões. A gente vê uma outra menina que, durante a temporada, ela é apontada como a menina correta não binária, só porque ela segue as regras e bota o uniforme de menina. E a gente vê toda a questão também, né, dessa coisa de comprimir o peito e de que machuca e que, enfim, é tratado de uma forma muito delicada, muito didática e muito legal de se ver. Eu adorei essa temática, eu adorei todas as cenas da Cal, na verdade. E realmente a cena do vestiário foi uma cena que marcou muito pra mim. Eu achei muito forte, vontade de abraçar ela, né? Porque realmente, enfim, com toda essa pegada mais conservadora, que conversa muito com o nosso cenário atual, inclusive, a gente ganha aulas de educação sexual na escola. E aí, gente, é uma coisa, assim, absurda, assim, de outro universo. E começa a ter aulas completamente opostas pra meninos e pra meninas, então já começa errado, porque são aulas separadas, sendo que educação sexual deveria ser a mesma coisa pros dois. Os meninos começam a falar sobre tamanho do órgão genital. Não quero falar a palavra, porque o YouTube pega essas coisas, né? Então, enfim. Tamanhos e, enfim, milhares de coisas, enquanto as meninas começam a receber conselhos de que elas não podem engravidar, porque engravidar é uma coisa horrível, que elas têm que ser virgens pra quem ainda é virgem e celibato. Não transem de momento nenhum, em hora nenhuma e tal. E de uma forma pesada, uma forma errada. E a Maeve, maravilhosa, começa a levantar a bandeira do tipo assim, isso tá errado. A gente não tinha que estar recebendo esse tipo de coisa. Os meninos estão recebendo isso também? Do tipo, não transem, não engravidem ninguém? Ou é só a gente? Então, assim, é um momento fortíssimo, maravilhoso. E a gente vê que Otis e Maeve, perfeitos, né? Porque a Maeve fala isso e o Otis fala isso também, cada um em sua aula. E é maravilhoso de ver. Mas a aula em si é um grande absurdo. E é mais absurdo ainda de se pensar que é uma realidade em muitos lugares, em muitas escolas, né? As pessoas não sabem como falar de educação sexual. E aí é dado daquele jeito. E as ordens da diretora eram passar vídeos traumatizantes ou informações pela metade. E é bem errado. E os professores não tinham autorização de responderem perguntas pessoais. Quer dizer, eles podem perguntar sobre educação sexual, mas não muito. E também não pode ser nada pessoal ver o vídeo que você vai aprender. Muito absurdo, muito absurdo. E é uma coisa que, quanto mais a gente fala, mais consciência a gente tem que ter. Eu acho que é extremamente necessário a gente falar sobre educação sexual desde cedo nas escolas, principalmente por uma questão de segurança. Eu fiquei bem impactada com essa cena, gostei muito. Tinha que comentar porque foi um dos pontos auges da temporada. Falando no vizinho da Maeve, né, o Isaac, a gente vê um outro lado dele, que eu achei bem legal, porque do jeito que terminou a segunda temporada, eu achei que ele ia ser um grande vilão da história, né, por tudo que ele fez, o que ele sentia pela Maeve, o que ele fez com ela e com o Otis. Mas não, na verdade, a gente vê que ele é uma pessoa boa, que ele se arrepende do que ele fez, ele conta pra ela, ele pede desculpas, e a gente vê uma relação super fofa deles dois juntos. Durante um tempinho, a Maeve fica com ele. Também um outro tópico muito interessante de se falar, que é relações entre pessoas com deficiência. E a Maeve começa a perguntar coisas que muita gente não sabe mesmo, né? Se ele sentia alguma coisa, já que daqui pra baixo ele não sente muito por conta do acidente. E ela começa a perguntar umas coisas e é um cuidado muito grande que a série teve de tocar nesse assunto e a maneira que ela pergunta, entende? Então, foi muito legal de ver, o relacionamento deles dois estava fofo, eu estava ficando irritada. Porque eu tava gostando deles dois e também tava gostando do Otis com a Ruby, então eu tava assim... O que essa série tá fazendo comigo? Cadê meu casal? O que é isso? Fiquei um pouco rendida pra eles dois, sim. E fiquei com pena também, né, do Isaac, porque por mais que ele tenha feito aquilo, ele sabe que ele errou, ele pediu desculpas e ele tava tentando compensar de outras maneiras, mas infelizmente é aquela coisa, o coração sabe o que quer e a Maeve nunca deixou de gostar do Otis. Um personagem que teve um arco, uma evolução muito legal nessa
dessa temporada foi o pai do Adam, né? Depois dele se divorciar da mãe do Adam, ele fica completamente perdido na vida. Ele perde toda a estrutura, toda a base dele, e ele acaba pulando de casa em casa, né? Primeiro ele fica com o irmão, que por sinal é o pai do Draco, né? Tudo bom? Eu amei este momento, porque ele tem cara de cara babaca, né? Então é exatamente isso que ele faz. O irmão do pai do Adam é um grande de um babaca, mas muito bem sucedido, e que o pai do Adam começa a se comparar e tal. A gente vê os traumas de infância dele e por que ele é um cara tão machista, tão fechado, tão aquele cara desprezível que a gente viu ao longo das outras temporadas. Mas a gente consegue entender o porquê que ele é assim, e ele começa a explorar um outro lado dele, né? Ele pula da casa do irmão pra casa do professor lá da escola, que acaba mostrando pra ele outras coisas. Ele conversa com a Jean, né? Ele tem uma sessão de terapia com ela única, que ajuda muito ele, e ele acaba enxergando coisas de outro lado. E a gente descobre que, no fim das contas, ele gosta muito de cozinhar, que era uma coisa que ele fazia muito com a mãe dele, e o pai dele era a pessoa que reprimia muito ele, que homem não pode chorar, homem não pode isso, homem não pode aquilo, e ele tinha um lado mais sensível ali com a mãe, né? Então a gente viu isso, foi muito fofo, muito legal de ver esse outro lado dele, e ele vai crescendo justamente dessa forma. Ele se impõe mais, ele cozinha, a gente vê ele sorrir pela primeira vez em muito tempo. Eu amei o crescimento dele, eu amei a história dele, e eu espero muito que ele tenha um final feliz, assim, né, numa próxima temporada, porque infelizmente ele até tem uma recaída com a ex-mulher, mas não vai pra frente, e ela fica meio assim por conta do Adam. Mas o casamento dele estava meio acabado, mas ele ainda é apaixonado por ela, enfim. A gente teve aí um momento muito legal aí, que pra mim eu acho que foi o momento chave da temporada, que foi o castigo, né, que a diretora deu aí na Lily, no Adam e na Cal. Foi uma coisa bem complicada, porque eles não seguiam as novas regras da escola. A Cal, por não usar os uniformes femininos que a diretora exigiu a temporada inteira, foi castigada. O Adam foi castigado por conta do episódio do cocô, e a Lily foi castigada por escrever, né, uma peça muito sexual e que, enfim, que pregava coisas que não tinha que pregar de acordo com os novos ensinamentos. Ela castigou eles de uma forma muito absurda, muito traumática, acho que pra qualquer pessoa em desenvolvimento, que ela botou os três ali no auditório, sentadinhos numa cadeira, com placas completamente humilhantes, onde eles tinham que ler em voz alta, falando que eles eram burros, que eles estavam errados e que eles pedem desculpas por envergonhar a escola, uma coisa assim. Eles tinham que ficar andando com essa placa. Foi uma parada completamente absurda, inclusive me lembrou muito a cena da Matilda, do filme da Matilda, da cena do bolo, e é mais surreal ainda de se pensar que existem coisas nessa mesma proporção na vida, né? Em escolas, na vida, no dia a dia, enfim, muito, muito complicado. E a reação da Lily naquele momento foi surreal, porque a Lily, com toda essa esquisitice de alienígenas e toda essa coisa de liberdade sexual que ela sempre teve, ela começa a se diminuir por conta desse episódio. E ela começa a desistir da essência dela, de quem ela é, porque ela vê que não é bem aceita e que ela não pode ser desse jeito. E ela se perde, a gente vê ela perder o brilho durante alguns episódios, justamente por isso, e dói muito de ver. E a escola inteira fica revoltada, dizendo que ela não pode fazer isso, mas é aquela coisa, né, abuso de poder, e aí as pessoas tentam protestar, mas aí ela tenta ameaçar todo mundo, então eles acabam protestando de uma outra forma, que foi genial, por sinal, onde eles fizeram um vídeo de educação sexual, basicamente, vestidos com roupas bem apropriadas e falando sobre, né, o que eles pensam, quem eles são, e que eles não têm a menor vergonha de ser a escola do sexo, né, como eles foram apelidados pela mídia. Enfim, e é muito incrível a maneira que eles fazem esse protesto, principalmente porque uma das bases pra esse protesto foi a Lily, a maneira que a Lily tava. Ela deixa de ir na escola, como eu falei, ela perde o próprio brilho. Então é muito lindo de ver como os alunos se uniram contra uma diretora maluca, surtada, que por mais que tivesse os problemas dela, dane-se, do jeito que ela tava fazendo tava extremamente errado. Eles se uniram contra a diretora e fazem a diretora passar uma vergonha enorme na frente de um monte de jornalistas, porque eles fazem isso durante uma coletiva de imprensa, e é muito maravilhoso de ver a escola inteira unida por uma causa tão legal, que são, né, os direitos de ter uma liberdade de expressão sexual. Falar sobre sexo é importante. Eu achei aquele momento maravilhoso. Tanto o castigo, né, dos três alunos contra o momento do protesto são os ápices da série, eles estão extremamente ligados. Maravilhoso o trabalho que Sex Education fez mais uma vez. Então eu acho que a terceira temporada, ela foi uma temporada pra falar sobre liberdade de expressão, sobre liberdade sexual, sobre educação sexual, como sempre foi, né? E trouxe temas novos, assuntos novos, como traumas de infância, não gêneros, pessoas sem gênero, né?
não binárias, sobre um monte de coisa ali muito importante. E claro, a gente teve aí finalmente o nosso casal existindo, né? Otis e Maeve se pegam, graças a Deus isso aconteceu. Então eu estava completamente surtada quando isso rolou. Mas é aquela coisa, né? Como boa série adolescente, a gente nunca pode ser feliz, a gente nunca pode respirar em paz. Eles se pegam, eles se entendem, eles estão felizes com isso, mas a Maeve acaba ganhando uma bolsa de estudos pra estudar nos Estados Unidos e ela resolve aceitar. Nada mais justo, afinal, né? Você negar uma oportunidade dessa por causa de um garoto, né? É bem o que a Amy fala pra ela, né? Então, e ela acaba aceitando. Então a gente não tem um momento de paz, porque ela vai embora de fato. É exatamente assim que termina a terceira temporada. Então, nosso casal Maeve e Otis existe, mas não sabemos até quando e nem, né, se realmente vai existir numa próxima. Mas eu amei a construção deles dois, eu achei lenta, realmente demorou demais pra acontecer, mas aconteceu e foi de uma forma super legal. Eu gostei muito daquele momento dele falando pra ela da mensagem, ela falando que sabia e que ela não sabia na época, mas um fazendo confissões pro outro, né? E a relação dela com a Aimee... Eu não sei se é Amy, enfim. É a coisa mais linda também, mostrando ali as duas, né, brigando, se entendendo ao longo da série. E os traumas dela também, da Amy, com relação ao abuso que ela sofreu na temporada passada, também continuam, ela ainda tá superando. E eu acho que é isso, você não supera da noite pro dia, as coisas não acontecem da noite pro dia. Na vida, nem sempre é assim. Então eu gosto quando é uma série real desse jeito assim. Não tem problema também se for muito fora da realidade, mas eu gosto quando eles tratam de uma forma muito pé no chão, sabe? E Sex Education sempre foi isso desde a primeira temporada. Então eu consigo entender o porquê que todo mundo falou que foi a melhor temporada de todas, mas é porque realmente a segunda, pra mim, causou muito impacto. Então eu gostei muito da temporada, eu achei maravilhosa. Eu acho que numa quarta temporada a gente vai ver mais dessa relação aí do Otis com a Maeve, talvez à distância, um relacionamento à distância, eu não sei. Mais da Amy ali mostrando se ela superou ou não o trauma dela, com toda a terapia que ela tava fazendo, o término que ela teve com o namorado. Acho que a gente vai ver mais aí dessa nova família do Otis, né, a irmã dele, toda a relação dele com a Ola, como é que vai ser, se é ou não é filha do Jacob, enfim, a gente vai ver muitas coisas nessa próxima temporada e eu tô bem ansiosa, mas eu achei que ela foi uma temporada mais redonda do que a segunda, por exemplo. Ela não deixou tudo tão em aberto assim. Claro que deixou algumas pontas soltas, como o Adam e o Eric acabou pra sempre mesmo, o Adam vai ficar com o Raheem, então, é isso? A Maeve, ela volta pra Inglaterra, de repente, ou vai ser um relacionamento à distância? O que vai acontecer com a família do Otis? Assim, a gente tem pontas soltas, mas eu achei que a segunda me deixou mais curiosa pra uma próxima temporada. Minha opinião, mas tá tudo bem. E é isso, mas eu amei a terceira temporada, mal posso esperar pela próxima. Quero saber você aí que já assistiu, qual foi o seu momento preferido da temporada, o que você mais gostou, o que você não gostou, se é que teve alguma coisa, e o que você espera pra uma próxima temporada. Vamos discutir aqui embaixo, vamos conversar e vamos teorizar, porque tem coisa aí pra teorizar que a minha cabeça ainda tá processando também. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo pra vocês e tchau!